Não dá para separar nos evangelhos religião de política. Veja bem, eu não quero que as coisas sejam misturadas. Eu defendo que a política não pode ser confessionalizada. Você não pode nomear um juiz terrivelmente evangélico. Você tem que nomear um juiz terrivelmente competente. É isso que é importante. Agora, mas também você não pode partidarizar a política. Então se mantém esse equilíbrio, e isso no tempo de Jesus não havia distinção entre religião e política. Quem tinha o poder político, tinha o poder religioso. Tanto que todos nós cristãos, querendo ou não, até aqueles que são de direita e se dizem cristãos, somos todos discípulos de um prisioneiro político. Porque Jesus não morreu de hepatite na cama, nem de desastre de camelo, não havia moto, numa esquina de Jerusalém. Ele foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e condenado à pena de morte dos romanos, que era a cruz. Por quê? Por razões políticas, por subversão, sedição ao Império Romano, ousou anunciar um outro reino possível que não era o de César, que era o de Deus, e por blasfêmia, por razões religiosas, porque recusou a reconhecer a autoridade religiosa do Templo de Jerusalém. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, sexta-feira, 20 de dezembro, 7h03 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília, e este, Gabriel, é o último programa do ano. Gabriel, tá feliz, Gabriel? Alegria para uns, tristeza para outros. Alegria para uns, tristeza para outros. Tristeza, muito triste nós estamos. Estamos muito felizes que não vai ter programa, porque a gente precisa descansar. Então, muito obrigado, antes de mais nada, para todo mundo que acompanhou o programa esse ano. Lembrando que a programação do ICL vai continuar, claro, em modo férias, alguns programas continuam, outros não, mas a gente vai manter os horários aí, principalmente do ICL Notícias primeira edição e de segunda edição, mas o Desperta para hoje e voltamos só no dia 6 de janeiro. Vamos despressurizar as nossas câmeras aqui, né? Vamos dar um tempinho pra gente descansar, tentar dormir um pouquinho mais, né? Tentar dormir 45 minutos a mais pela manhã. Obrigado para todo mundo que já está por aí, muito obrigado para quem já está no nosso chat. Nós estamos ao vivo nas principais redes sociais, mas principalmente nos nossos canais do YouTube, no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do ICL Notícias. Se você está chegando por aí, vai deixando seu like, ativando o sininho, assinando os nossos canais e principalmente compartilhando este programa com as pessoas que você conhece. Manda aí nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de conversa de Telegram, de WhatsApp, de e-mail, aquela coisa toda. Muito obrigado para quem nos acompanha pela TV aberta, lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, lá em Porto Alegre pela Pop TV e também em São Paulo pela TVT. E muito obrigado para quem está nos ouvindo pelo rádio. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Heliópolis, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Cantareira. É muito bom ter a companhia de todo mundo. Se você está chegando por aí, já vai deixando o seu comentário no nosso chat, dizendo de onde você está assistindo a este programa. Muito obrigado para as pessoas que nos acompanham também fora do Brasil, brasileiros e não brasileiros, que nos acompanham em vários fusos horários diferentes por aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês sabem também que este programa fica gravado nos nossos canais no YouTube, né? Muita gente tem o hábito de acompanhar o programa depois, muitas pessoas que não acompanham notícias, assim, que não ficam o dia inteiro acompanhando notícias e consomem notícias através aqui do ICL. Então, muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí, né? Vamos lá então, gente, tem bastante coisa hoje aqui no programa, então vamos começar com a nossa querida e amada previsão do tempo, né? Primeiro final de semana do verão deve ser de temporais. O primeiro fim de semana do verão deve ser de temporais em boa parte do país, cenário que deve se repetir ao longo de toda a próxima estação. A última estação do ano começa às 6h20, horário de Brasília, deste sábado. Portanto, o nosso querido e amado verão começa amanhã, 6h20 da manhã, né? E deve ter chuvas acima da média e um calor mais próximo da normalidade. Já no primeiro dia do verão, a expectativa é de chuvas fortes
em boa parte do sudeste e do centro-oeste, além do sul do país. Segundo a Climatempo, as seguintes regiões devem registrar o maior volume de chuvas, então preste atenção se você vive no norte do Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sul de Goiás, sul do Mato Grosso e também em todo o Mato Grosso do Sul. O IMET sinaliza que boa parte dessas áreas podem ter até 100 milímetros de chuva, com ventos de até 100 km por hora, né? Então são temporais que podem aí representar um perigo potencial. Preste atenção se você vive nessas regiões no clima nesse final de semana. O Climatempo explica que uma área de baixa pressão que se forma nessa sexta, portanto hoje, na costa do Rio Grande do Sul, vai dar origem a uma frente fria que chega ao sudeste no sábado. No norte do país, o destaque fica para as chuvas no Amazonas. Apesar de a chuva ter sido frequente na região, as pancadas têm sido mais pontuais. No final de semana, os temporais devem ser mais generalizados. No domingo, a chuva perde força no centro-sul. A frente fria avança e as áreas de instabilidade devem se concentrar no norte do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e Espírito Santo. Goiás e Distrito Federal também podem ser atingidos. As temperaturas devem ficar amenas no domingo, apesar da chuva perder força, principalmente no sudeste. O verão, que é a estação mais quente do ano, eu gosto quando falam isso, né, Gabriel? Verão, vírgula, estação mais quente do ano, não me diga. Se estende até o dia 20 de março. E este ano não deve ser marcado por grandes ondas de calor, portanto não devemos ter um calor muito intenso durante todo o verão. De maneira geral, a Climatempo destaca que as principais tendências para o verão este ano são: formação frequente de corredores de umidade entre norte, centro-oeste e sudeste, contribuindo para a instabilidade do clima. Chuvas volumosas para este verão, que podem ficar acima da média em boa parte do sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Temperaturas acima da média no sul e em parte da região norte, com alguns dias com calor acima do normal. Alta nebulosidade e chuva frequente, que deve impedir a formação de ondas de calor de grande abrangência sobre o país, com a previsão de um verão com chuvas acima da média, ok? Então esse verão não deve ser um verão tão quente no geral, com chuvas acima da média e algumas previsões aí, claro, com calor e chuva de temporais. Então fiquemos muito atentos, né? Porque costuma dar problema isso, principalmente nessas chuvas de verão em regiões que estão em áreas de risco. Então, como eu sempre falo aqui, não deixe de cobrar da sua prefeitura local, claro, de todos os poderes, estado, federal, mas é mais fácil você cobrar da sua prefeitura local. Os novos vereadores recém-eleitos chegam fresquinhos nas câmaras aí agora em janeiro, então organize-se para tentar pressionar essa galera para ter planos de emergência e contingência em caso de tragédias causadas pelas chuvas, né? 13º salário, o prazo para pagamento da segunda parcela termina hoje. O prazo para que os empregadores paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário termina hoje. Portanto, se você recebeu já a primeira parcela, a segunda parcela tem que ser paga hoje. Preste atenção. Se você não pagou, se você não recebeu, vá atrás dos seus direitos, né? Também conhecido como gratificação natalina, o acréscimo anual pode ser pago de duas formas, uma parcela única ou em duas parcelas. Sendo assim, a parcela única ou a primeira parte deveriam ter sido pagas até o dia 29 de novembro. Quem recebeu em parcela única já tem que ter recebido. Se você não recebeu, vá lá, pressione e corra atrás. Para quem parcelou, para quem recebeu parcelado, uma parcela já foi paga e a outra, o prazo para o pagamento é hoje. O pagamento do 13º salário é feito com base no salário de dezembro, exceto no caso de empregados que receberam salários variáveis por meio de comissões ou reportagens. Reportagem, né, Gabriel? Reportagem só a gente que recebe, né? Nesse caso, o 13º deve perfazer a média anual dos valores. Portanto, atenção que a grana tem que cair na sua conta hoje, né? Olha, o ministro Alexandre de Moraes diz aí que vai abrir mão das férias no STF enquanto aguarda a denúncia da PGR sobre o golpe. É um segundo ministro que falou que não vai ter férias esse ano. Flávio Dino também vai trabalhar em regime de plantão. Alexandre de Moraes comunicou ao presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, que pretende trabalhar normalmente sem folga durante o recesso do judiciário, que acontece entre 20 de dezembro, portanto hoje, e 6 de janeiro. A informação foi revelada pela revista Veja e confirmada pelo Brasil de Fato.
Caso a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia sobre o golpe de Estado que pretendia manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, o relator responsável por aceitá-la será Alexandre de Moraes. Além dele, outros ministros como André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli também se comprometeram a atuar sem interrupção. E o Flávio Dino também, né? Então tem aí já 5 ministros do STF que vão trabalhar durante o recesso do Judiciário. A PGR pode apresentar a denúncia antes de fevereiro, quando as atividades dos tribunais voltam ao normal. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, informou que também trabalhará durante o recesso. Embora o Procurador-Geral tenha se mantido discreto sobre os dias específicos em que atuará, é esperado que ele dedique atenção aos relatórios da Polícia Federal, que embasaram o indiciamento de 37 pessoas envolvidas na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, incluindo Braga Neto e Bolsonaro. Na verdade, são 40 pessoas já, né? 37 inicialmente e mais 3 pessoas foram indiciadas na semana passada. A prisão de Braga Neto intensificou a pressão sobre a PGR para apresentar a denúncia. A detenção de um general de alta patente, nunca antes preso por civis no Brasil, aumentou a tensão. Ele foi preso preventivamente sob a alegação de obstrução das investigações. A PF descobriu indícios de que Braga Neto tentou obter informações sobre o que o tenente-coronel Mauro Cid havia revelado em sua delação premiada. E isso foi lido pela Polícia Federal, e que consequentemente fez um pedido de prisão, como uma tentativa de interferência nas investigações, o que é um dos preceitos lá, né, uma das regras para você prender uma pessoa antes do trânsito em julgado. Entre as provas encontradas está um documento no gabinete do assessor de Braga Neto, o coronel Flávio Peregrino, contendo detalhes do depoimento de Cid. Mais informações surgiram de novas delações de Cid, novos depoimentos da mesma delação, na verdade, que prestou esclarecimentos aos investigadores no final de novembro. Essas informações vieram à tona, portanto, nesse momento que o Cid falou mais um pouco aí o STF, o Cid com essa delação morde a sopra, né? Vai e vem, morde a sopra, mente, desmente, fala, desfala, omite, desomite, vaza coisa para um lugar, vaza coisa para o outro, conversinha com um amiguinho lá, publicado na revista Veja, dizendo que ele foi pressionado a mentir, delegado que parece maluco, mas de maluco não tem nada, dando entrevista que uma coisa fala uma coisa, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, parece doidinho de bairro. Na verdade, tudo isso é uma estratégia, por enquanto, muito vencedora, na verdade, porque Cid está em casa, dormindo na cama quente, tomando banho e jantando em casa tranquilamente, né? A revista Fórum traz uma matéria aqui importante hoje, exclusivo: militares envolvidos em manifesto golpista foram promovidos. Reportagem publicada pelo Kleber Lourenço, lá na revista Fórum. O Exército Brasileiro confirmou à revista Fórum, por meio de uma resposta oficial, que 9 dos 37 militares que participaram da polêmica Carta ao Comandante foram promovidos após a circulação do documento até o presente momento. O levantamento detalha as promoções, que incluem um militar ao posto de coronel, 5 a tenente-coronel, 1 capitão e 2 a primeiro-tenente. Entre os promovidos, 2 atualmente se encontram na reserva. A carta ao comandante foi publicada em novembro de 2022, portanto, logo depois do Bolsonaro perder a eleição, e naqueles dias, naquelas semanas muito tensas, em que depois o relatório da Polícia Federal revelou o tal do Plano Verde e Amarelo, que incluía aí a tentativa de sequestro e eventual assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. São esses meses, né? Durante esses meses circulou aí uma carta, chamada Carta ao Comandante, que gerou grande controvérsia ao sugerir uma pressão para que o comando do Exército aderisse a um movimento de ruptura institucional, ou seja, golpe. O documento foi citado em depoimento e investigações da Polícia Federal e do próprio Exército, que instaurou sindicâncias e um inquérito policial militar para apurar responsabilidades. Como a carta é alvo de investigações, o Exército resiste em apontar os nomes e identificações dos envolvidos, inclusive tendo amparo legal para não fornecer tais informações. Dos 37 militares inicialmente identificados como envolvidos na elaboração e assinatura do documento, 19 permaneceram na ativa, conforme revelado anteriormente pela revista Fórum. As promoções
reveladas agora, intensificam os questionamentos sobre a resposta do Exército à crise interna e sua postura diante de atos considerados graves por especialistas em disciplina militar. Vale ressaltar que a maioria das promoções foram realizadas durante o governo Lula, sob o comando do general Tomás Paiva, tido como um legalista. A matéria completa está lá na revista Fórum, portanto, enquanto investigam lá quem assinou mesmo a tal da carta e tal, que pedia para o comando do Exército aderir ao golpe, foram dando promoções para os caras, né? Como a revista Fórum bem falou, 2 que estavam na ativa foram para a reserva. Isso é muito comum na família militar, né? Pela família. Na família militar, o cara é promovido um pouquinho antes de ir para a aposentadoria para se aposentar com um salário melhor, né, Gabriel? Claro, o cara tá lá com um salário assim de 15 pila ali, 18 continho, 20 continho, aí um pouquinho antes de ir para a reserva, fazem uma promoção, o salário vai para 25, vai para 30, vai ali, e aí, como vocês sabem, eles se aposentam com o salário integral igual ao último salário. Não é que nem a gente que tem que usar a fórmula de Bhaskara para saber qual que é a aposentadoria que a gente vai levar, e tem um cálculo que limita a aposentadoria, tem um limite muito claro da aposentadoria, não importa se seu salário era 10, 15, 20, 30 mil, o limite é muito menor. No caso dos militares, eles se aposentam com o salário que eles ganhavam no último dia de serviço. Isso vão levar até o final da vida, depois esse negócio passa para os familiares ainda por cima, né? E com um detalhe, não há um limite de idade mínima para aposentadoria, é por tempo de serviço. Então o cara pode se aposentar aí com 40 e poucos anos, já está aposentadinho, já está em casa de boa, vai continuar, no mais das vezes, como é praticamente uma regra do Exército Brasileiro, porque poucos de fato trabalham, alguns trabalham de fato, né, mas não são muitos, vai continuar não trabalhando, só que em vez de não trabalhar lá no quartel, não vai trabalhar em casa. Uma beleza, né? Parabéns para os colegas da revista Fórum pela reportagem. Após tomografia na cabeça, médicos dizem que Lula está liberado para voltar a Brasília. O presidente Lula fez uma tomografia na cabeça na manhã de quinta-feira. O resultado confirma que ele está bem e liberado para viajar pela equipe médica. O exame fazia parte do protocolo pós-operatório. Com a alta médica, ele voltará a Brasília, onde retomará sua agenda de trabalho. O médico Roberto Calil explicou o quadro. Disse o médico, o hematoma não existe mais e é um controle tomográfico após uma cirurgia desse porte. Portanto, a questão médica do Lula, que era esse hematoma, foi completamente, segundo os médicos, debelada e agora ele está liberado para trabalhar. Lula, na sexta-feira, deve se encontrar com ministros em um almoço. A ideia é fazer uma reunião na Granja do Torto, residência de campo da presidência da República. O objetivo é poupar o presidente, que ainda precisará manter repouso relativo. Lula ficou internado na semana passada, desde a semana passada, para realizar uma cirurgia de emergência na cabeça, como a gente fez uma cobertura aqui sobre isso, né? Muito bem, está de volta a Brasília o presidente Lula. Ministério Público não vê abuso de Tarcísio ao acusar Boulos de ser o candidato preferido do PCC. Vejam que beleza, né? Como diz o Carapanã, nosso querido colega lá, um dos âncoras do podcast Vira Casacas, aliás, sugiro para quem gosta de política, é um podcast excelente de análise política, semanal, tá aí nos principais tocadores, para quem não conhece, né? O Vira Casacas, o Carapanã fala isso com boa frequência, né? A direita pode tudo no Brasil. Pode tudo, pode falar o que quiser. Ah, o cara é do PCC. Vamos lembrar que o Tarcísio falou esse negócio aqui, as urnas estavam abertas ainda. Foi no dia da eleição. No dia da eleição, o governador de São Paulo foi lá e deu essa declaração. O promotor Fabiano Augusto Petean, da primeira zona eleitoral de São Paulo, considerou improcedente a ação movida por Guilherme Boulos contra o Tarcísio. A informação foi publicada pelo jornalista Fernando Molica no site Correio da Manhã. Candidato derrotado na eleição, Boulos acusa Tarcísio de abuso de poder político por divulgar no dia do segundo turno que o PCC pedira em bilhetes votos para Boulos. O promotor Petean acolhe na petição os argumentos da defesa e afirma que o suposto pedido de votos já tinha sido divulgado na véspera pelo portal Metrópolis. Segundo revela Fernando Molica, no texto o promotor fala em predileção da organização criminosa por Boulos. Ele classificou o PCC como autoridade criminosa que, ressalta, tem controle velado de seus súditos, pressionados a votarem no candidato ao qual a ordem determinou.
Em 2024, a Justiça não aceitou denúncia de Petean contra jornalistas, né? Eles publicaram que na campanha de 2022 a equipe de Tarcísio teria mandado cinegrafista apagar imagens de um tiroteio. O promotor arquivou a investigação sobre o governador relacionado ao caso, ou seja, já tem histórico com o Tarcísio, o promotor, né? Aparentemente gosta bastante do Tarcísio, inclusive, né? Lá em 2022... a equipe do Tarcísio mandou jornalistas apagarem imagens que teriam sido feitas durante a cobertura da campanha, o que é ilegal, o que é um abuso de poder, mas o promotor achou que não, tudo bem. Ah, o Tarcísio pode. Deixa eu ver quem é aqui. Tarcísio pode. No documento que trata da ação de Boulos contra o Tarcísio, o promotor afirma que a repórter que questionou o Tarcísio já sabia da matéria publicada pelo Metrópolis. Como a coluna mostrou, porém, a reportagem não foi mencionada na pergunta. Coube a Tarcísio citar o suposto apoio do PCC na capital. Então, a argumentação não faz sentido porque o promotor, neste caso, como a repórter, vejam só, a repórter numa coletiva foi lá e perguntou para o Tarcísio, e o Tarcísio respondeu que o PCC tinha mandado uns bilhetes para a galera votar no Boulos, tá? A repórter não comentou nenhuma matéria que tivesse saído em relação a isso. Então, o promotor, o senhor Petean, ele imagina que o Tarcísio soubesse. Vejam como é, né? É assim um julgamento imaginativo, né? Não, a matéria pode até ter sido publicada um dia antes, mas o Tarcísio não citou a matéria na resposta. E a repórter não citou a matéria na pergunta. Então, o promotor, ele fantasia, ele imagina que o Tarcísio, quem sabe, pudesse saber que a reportagem existia. A Polícia de São Paulo não provou que os bilhetes apreendidos são do PCC. Isso aqui é importante, tá? Olha só. Em seu parecer, porém, o promotor Petean afirma que as informações foram confirmadas quanto às ordens para a votação no Boulos. Então, é o seguinte, o promotor diz na sua peça de defesa do Tarcísio que a informação foi confirmada. O PCC mandou votar no Boulos. Acontece que o inquérito policial aberto para investigar os tais dos bilhetes não diz isso. Então, o promotor tirou, Gabriel, de onde? E está certo que é o último programa do ano, mas eu não vou falar, né, Gabriel? Não dá para falar, né, de onde tirou, né? Ei, não dá para falar, né? Até porque dia 6 de janeiro eu quero voltar pro ar aqui, viu, doutor? Tá? Que beleza, né? Ter um amigo. Vamos cantar, Gabriel. Hoje é o último dia do ano, Gabriel, do programa. A vida é tão bom ter amigos, né, Tarcísio? Ai, ai. PM que arremessou o rapaz de ponte responderá por tentativa de homicídio. A Corregedoria da Polícia Militar indiciou por tentativa de homicídio policial que arremessou um homem da ponte na zona sul da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública informou que o inquérito policial militar foi relatado ao Tribunal de Justiça Militar. Outros 6 policiais envolvidos na ocorrência vão responder por lesão corporal, peculato culposo e prevaricação, porque não fizeram nada, né? Eles permaneceram afastados de suas funções, segundo a Secretaria. O soldado que jogou o rapaz da ponte está preso no presídio militar Romão Gomes desde o dia 5. Durante as investigações, a Corregedoria da PM colheu o depoimento dos militares e individualizou a conduta de cada um. Em 4 de dezembro, a Corregedoria da PM representou pela prisão de um dos policiais, que aparece nas imagens arremessando o homem, disse em nota a Secretaria de Segurança Pública. O pedido de prisão foi aceito pela Justiça Militar no dia seguinte. O caso também é investigado em inquérito pela Polícia Civil por meio da Central Especializada de Repressão a crimes e ocorrências diversas. Os policiais respondem ainda na esfera administrativa que apura a conduta dos envolvidos. Polícia Federal faz buscas contra assessores dos deputados Jordi e Sóstenes Cavalcante. Essa notícia saiu ontem, logo depois de Desperta, não deu tempo da gente dar aqui, então eu vou só para registrar hoje aqui. A PF cumpriu ontem mandados de busca e apreensão em endereços de assessores dos deputados bolsonaristas Carlos Jordi, que aliás concorreu à Prefeitura de Niterói nessas últimas eleições, e Sóstenes Cavalcante, os dois são do Rio de Janeiro. Eles são investigados por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações da PF apontam para a existência de um grupo criminoso em que agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para desvio de recursos públicos das cotas parlamentares. Para isso, teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos. Foram cumpridos mandados
no Rio de Janeiro, em Tocantins, além do Distrito Federal. Os nomes dos assessores não foram divulgados. A operação foi nomeada Rent-A-Car. É muito bom, né? Rent-A-Car, né? Porque os caras estavam praticamente pegando a verba que eles têm direito, dinheiro público, seu, no caso, seu dinheiro, segundo a Polícia Federal, fazendo contratos falsos com empresas de locação de veículos e passando esse dinheiro, né, para a ilegalidade, posteriormente, depois fazendo a lavagem desse dinheiro para trazê-lo novamente à legalidade. Resumindo, roubando o teu dinheiro. A operação foi autorizada pelo Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito. O Dino negou o pedido de busca contra os próprios parlamentares. A PGR também se manifestou contra. De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizaram uma empresa de locação de veículos para simular contratos de prestação de serviços. A PF apura também suposta relação dos assessores com uma empresa já citada em investigações por fraudes em licitações no Amazonas. O Sóstenes Cavalcante rechaçou que haja qualquer irregularidade. Segundo o parlamentar, um dos alvos de buscas é seu motorista. Podem revirar tudo, não vão achar nada, afirmou Carlos Jordi também em sua manifestação. Beleza, então, vamos revirar tudo aí, para ver se acha alguma coisa. Mulher leva flores de enterro à casa de Lula e chama policial de macaco. Isso aqui a gente trouxe ontem pela manhã, mas logo depois a gente conseguiu em primeira mão aqui no ICL, publicamos, aliás, nas nossas redes sociais aí, o vídeo da mulher. Essa mulher foi lá na frente da casa do Lula, em São Paulo, levar uma coroa de flores dessas de velório, né? Até aí, gente, tudo bem, né? Manifestação da pessoa, a gente não pode proibir no país manifestação de mau gosto, né? O que a gente pode apontar, claro, a incoerência do pessoal que é pela família, ai, por Deus, o livrinho mágico. Aliás, um vídeo meu do livrinho mágico viralizou nas redes bolsonaristas, Gabriel, essa semana. O pessoal tá bravo comigo porque eu pedi o dia do satanista lá em Recife. Gente, vocês tinham que ter feito o corte inteiro. Eu sei que não é assim que funciona a internet, não tem problema também, né? Tinha um vereador lá no Recife pedindo o dia da Bíblia, né? O dia da Bíblia e não sei o quê, o dia municipal da Bíblia, né? Aí eu falei, olha, dia de outras religiões ninguém vai pedir, né? O dia do budismo, o dia do não sei quem, o dia da Bíblia todo mundo vai pedir. Eu só quero lembrar vocês que nem todo mundo acredita em Bíblia neste país e neste mundo, né? Direito das pessoas, não é mesmo? Então eu queria fazer lá o dia municipal e não sei o quê, e nas escolas e barará. Aí eu falei, olha, então vamos também pedir o dia de Satã, né, ô Gabriel? O dia do capeta, porque o satanismo também é uma religião, tá? Eu não tô brincando, é uma religião, claro que é. E respeitem quem professa essa religião e todas as outras religiões. Vale para todo mundo, né? Não é só a que você acha que é a mais bonitinha, né? A mais legal, a sua, né? Aí os bolsonaristas espalharam o meu corte. Olha, esse aqui, segundo os comentários, Gabriel, o meu elevador, depois que eu morrer, só tem botão para baixo. Eu vou direto. Morreu. Entrou no elevador. Antigamente, quando você morria, você atravessava o rio, né? Atravessava o Hades, ia lá e tal, né? Tinha o barqueiro, ficava remando, né? Daí, na história mais moderna... Hã? Uma moedinha. Tinha que pagar o cara, né? O senhor Caronte, o Caronte ficava, remava, você atravessava lá o Hades e tal. Na versão moderna da história, dentro desse barco que você está atravessando lá no inferno, tem o Gilson Machado, que era o ministro do Bolsonaro tocando sanfona, né? Porque é o inferno, né mesmo, Gabriel? Tem que ser o pacote completo, né? Como é que é? O all inclusive, se você pagar o all inclusive do inferno, vem o Gilson Machado junto. E aí fica lá tocando aquela sanfona dele, né? Assim, o cara já chegar, a recepção já é essa, né? E aí ontem os bolsonaristas espalharam aí, né, esse meu vídeo. Muito obrigado pela audiência, viu? Beijo pra todo mundo aí. Veio uma dúvida forte agora. Qual é a dúvida, Gabriel? Pra que o barqueiro usava as moedas? Pra que o barqueiro usava as moedas? Pode não usar pra nada, mas se ele já tomar o seu dinheiro, já é o inferno. Possivelmente o barqueiro era um banqueiro também. Então vamos tomar o dinheiro desses caras aqui, né? Ai, que beleza, né? Aí a mulher, tudo bem, foi lá, a mulher levou coroa de flores. É de mau gosto, mas tá tudo certo, gente. Manifestação livre do pensamento, não tá fazendo mal pra ninguém. A segurança do Lula, né, foi lá retirar a coroa de flores por uma questão de segurança. É óbvio que não vai se deixar nenhum objeto próximo do portão da casa,
de um presidente da República, ainda mais nas atuais condições em que acabamos de descobrir um plano de militares bandidos para matar o presidente. Então é claro que nada que você levasse ali, você pode levar a coroa de flores para desejar a morte do presidente, ou pode levar um buquê de flores para dizer que está tudo bem, a segurança não vai deixar nada próximo do portão e próximo do muro. É claro que não. Nem mesmo que as pessoas se aproximem. Tá a Polícia Federal, tá o GSI, tá tudo ali. Até aí tudo certo. Mas a mulher, claro, como ela é uma pessoa de bem, ela teve que falar uma frase de bem, ela teve que cometer um ato de bem, né? O ato de bem foi chamar um segurança de macaco. Nós temos o vídeo, trouxemos ontem, aliás, no Série Notícias, primeira edição, em primeira mão. Tá na mão aí, Gabriel? Vamos colocar o vídeo pra galera aí? Vamos sim. Muito bem. Eu não vou curtir seu macaco. Meu Deus, agora foi. Aí, ó. Vou botar mais uma vez. Eu não vou curtir seu macaco. Meu Deus, agora foi. Eu gosto do rapaz que Ih, agora deu. Até a pessoa que estava ali filmando entendeu que enquanto ela estava lá com o seu protesto de mau gosto, beleza. Aí saiu, falou pro segurança, eu não vou sair, seu macaco. Foi levada para a delega, vai responder a crime de injúria racial, né? E aí, veja que beleza, porque o cidadão de bem, ele é pacote completo, né, Gabriel? O cidadão de bem, Deus, pátria, família, nossa liberdade, ele é o pacote completo, não é só isso. Não acaba aí. Não acaba aí. O vídeo está nas nossas redes sociais para quem quiser compartilhar, tá aí, né? A revista Fórum descobriu que a mulher presa, apreendida, na verdade, né, não ficou presa, foi apreendida e agora vai responder em liberdade, ganha 14 mil por mês de pensão. Que pensão? Gabriel, pensão militar, claro, tá aqui, a dona Maria Cristina de Araújo Rocha. Olha a imagem que ela tem do Xandão aqui. Opa, isso aqui pode, essa imagem aqui, dona Maria Cristina. Eu acho que a dona Maria Cristina é do capeta, Gabriel. Olha aqui. Hein? Olha o carro, para quem tá ouvindo pelo rádio, tem aqui a imagem da dona Maria Cristina, né? Tá aqui ela, ó, no seu carro. E atrás no vídeo tem uma imagem do Alexandre de Moraes com um crucifixo invertido tatuado na careca. Vejam só. Essa foto pode estar na nossa igreja satanista, Gabriel. Vamos colocar lá, será? Fogo aí. E tá pegando fogo ainda, né? Será que ele tá representando o próprio Beelzebub aqui, neste caso? Hein, dona Maria Cristina? Acho que a dona Maria Cristina gosta de um black metal. Ela gosta, ela é. Ela curte muita notícia de WhatsApp, né, mano? Ela gosta muito de zap zap, né, dona Maria Cristina? Que beleza, né? 77 anos. Vai responder por injúria racial. Filha de militar. Claro. E aí, ela tem uma pensãozinha aí, Gabriel. Olha que beleza, né? Aparecem várias fotos nas redes sociais aí com Carla Zambelli, Fernando Holliday, Kim Kataguiri, claro, né? Óbvio. Por ser filha de militar, o general do Exército Virgílio da Silva Rocha, ela recebe uma pensãozinha de R$ 14.500 por mês para não fazer nada. Na verdade, ela recebe uma pensão de R$ 14.500 por mês para ter tempo de tirar foto com Carla Zambelli, fazer cartaz do Xandão Beelzebub, levar a coroa de velório na casa do Lula e chamar uma pessoa de macaco. É para isso que você, com o seu dinheiro, está pagando essa senhora, né? A gente está debatendo corte de gasto, BPC, salário mínimo, é dólar explodindo, é mercado com a faca no pescoço do governo, é o caos. Enquanto isso, a gente está gastando R$ 14.500 com a dona Maria Cristina, dirigindo praticamente o carro, o Uber do Beelzebub, né, Gabriel? Aquilo ali é o Uber do capeta, né? Imagina você passar na rua, tá passando aquela mulher com aquela foto ali, eu atravesso a rua na hora. E ainda estou pagando para essa mulher fazer isso. Com pensãozinha ali militar. Porque é filha do general. Né? O espermatozoide vencedor. Que sorte, né, Maria Cristina, que nasceu nessa família, que não precisa trabalhar, a senhora. Tá gastando o nosso dinheiro para fazer porcaria pela rua, por aí.
Hein? Em vez de ir pro bingo, bingo não pode mais, né, Gabriel? Não pode. Bingo não pode mais. Jogar carta, dona Maria Cristina. Tomar chimarrão, posso ensinar a dona Maria Cristina a tomar chimarrão, vai ficar mais calminha. Né? Sei lá, gente. Que maravilha, né? Ai, ai, ela costuma se gabar também da amizade próxima do pai com o general Eduardo Vilas Boas, né? O embrião do golpe, Eduardo Vilas Boas. Autor dos famosos tweets lidos em rede nacional pelo William Bonner, sem contestar, ameaçando o Brasil caso Lula fosse solto. Embrião do golpe. Ela recebe a pensão desde 2009. Atualmente são R$ 14.500, podendo variar. Em junho, por exemplo, ela ganhou 17 mil líquidos por causa de uma gratificação. Maria Cristina faz parte de uma lista de 30 mulheres parentes de militares que tiveram a situação regularizada judicialmente em dezembro de 2010, quando o TCU publicou um acórdão considerando legal a concessão do benefício. Ou seja, ela não só recebe a pensão, ela recebe as gratificações ainda que tem para os militares, cara. É chinelo na nossa cara, né, Gabriel? Pá! Se ela manteve essa média nos últimos anos, desde que ela começou a receber pensão, ela já recebeu R$2.610.000. De 2009 até agora? Isso. Du... Quase 3 milhões. 2.600 a gente pagou para Maria Cristina já? É. Ai, Maria Cristina, a senhora, a gente podia estar usando melhor esse dinheiro, Maria Cristina. Maria Cristina, né? Com o seu carro fúnebre do Beelzebub, passeando por São Paulo. Toma atento, Maria Cristina, vai tomar uma multa agora da injúria racial. Pelo menos uma parte desse dinheiro vai ir pro rapaz lá que é o segurança do Lula, né? Um pouquinho a gente vai ver sendo devolvido, né? É um chupim, clássico chupim, né? Clássica mamateira. E provavelmente A senhora. do tipo que é contra gente, que é contra a escala 6x1. É contra, dá contra tudo, a a dona Maria Cristina. Dona Maria Cristina é contra tudo. Ela deve ir na manifestação contra o 6x1 também, né? Porque a dona Maria Cristina é o 0x7, né, Gabriel? Conhece a escala 0x7? É a escala da Maria Cristina. Trabalha 0 dias e folga 7. Porque não precisa, né? Porque a gente está sustentando a mamata da dona Maria Cristina. A gasolina que ela gastou para ir lá fazer esse negócio. O dinheiro que ela gastou para imprimir esse cartaz ridículo, né? Quer dizer, o cartaz eu achei legal até. O cartaz a gente podia pedir para ela o PDF para poder imprimir, Gabriel. O cartaz. Gostei do cartaz da Maria Cristina. A única coisa legal que ela fez foi o cartaz. Bem no meio da careca do Xandão, né? Hein? Ai, minha senhora. Vai se ocupar, minha senhora. Senado finaliza a votação e aprova a PEC do corte de gastos. O Senado aprovou na quinta-feira a PEC de corte de gastos do governo federal. A medida é uma tentativa de equilibrar as contas do governo, mas foi desidratada na Câmara dos Deputados. Todos os detalhes sobre isso, é um monte de coisa, tá? É complexo. Essa PEC foi enviada pelo Fernando Haddad para o Congresso, ela foi modificada, fatiada, desidratada, todos os hadas que vocês possam imaginar. Então tudo aquilo que o Haddad anunciou naquele discurso de 8 minutos que ele fez em rede nacional de TV e rádio, não foi tudo aquilo que foi votado. Vamos resumir aqui. Aumento de isenção para quem ganha até R$5.000 por mês não foi votado. Na volta a gente compra, tá? Esse na volta a gente compra. Imposto maior para pessoas que ganham fortunas por ano aí, para compensar a isenção para quem ganha até 5 mil, também não foi votado. Na volta a gente compra isso. A alteração das regras do BPC foi votado, não como foi mandado, mas foi votado. Vai ser mais difícil conseguir BPC. Tá? Aí, a partir de agora, a gente vai discutir se as regras anteriores eram muito frouxas, se tinha fraude, se não tinha fraude, não sei o quê. Eu só espero que daqui a 1 mês, 2, 3, 4, 5, quando essas regras entrarem em vigor, eu não tenho que ler matéria de manhã aqui de gente que deveria receber BPC e não está recebendo porque a regra apertou demais.
tá? Se é para organizar, é uma coisa. Se é para combater fraude, é outra coisa. O governo que olhe com muita atenção esse negócio, para não cometer injustiças. Limitação de crescimento do salário mínimo, foi aprovado. Então assim, ó, em tese, né, vamos ver como é que vai ser na prática. Em tese, no lombo do pobre foi aprovado. O que beneficia as pessoas que ganham menos não foi aprovado. O que ia fazer a pessoa que ganha mais pagar imposto não foi aprovado. Tá? Isso aí tudo tem umas coisas que ficou na volta, a gente compra. Outras coisas passaram. Limitação dos super salários. Não foi aprovado. Eles aprovaram sem aprovar. São bons nisso os caras lá, né? O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil ontem estava desfilando pela Câmara de terno, falando com deputados. A gente mostrou o vídeo aqui. Mostrando uns papeluchos já com os trechos de lei possivelmente escrito por eles próprios, para os caras simplesmente copiar e colar. Mostrando para os deputados e falando, esse texto aqui é do nosso interesse, esse aqui. Não tinha presidente da Associação das Pessoas que recebem BPC lá. O povo não tem força de lobby nesse caso, né? O juiz pode viajar, pode pegar o aviãozão, pode ir lá, ficar no hotelzão, fazer aquela jantinha bacana, se encontrar com pessoas, né? O aposentado lá não tem essa força. Aí era para limitar o salário dos caras ao teto constitucional. Atualmente é um pouco mais de 44 mil reais. Não foi isso que foi votado ontem lá. O que foi votado foi um clássico na volta a gente compra. Foi um tipo assim, vamos limitar, mas isso aqui precisa de uma outra lei para aprovar, uma lei ordinária, uma não sei o quê. Então assim, a gente vai limitar, tá galera? Depois a gente vê isso aí, tá? Foi isso que passou ontem. Então na prática não vai limitar, porque essa outra discussão dessa outra lei, gente, esquece. Não vai acontecer. E ainda ficou brecha para o Conselho Nacional de Justiça poder pagar penduricalho e abono para essa gente toda por fora da lei. Tá? Conseguiram o que queriam ontem. Várias medidas de cortes que era para passar, passaram. As medidas que era para beneficiar a população no geral, não passaram. O curioso disso é o seguinte, isso aqui passou na Câmara e no Senado, né? Ainda tem uma rodada para voltar para a Câmara de uma parte, de novo, gente, é complexo porque eles fatiaram, pegaram uma coisa que era para passar ali no pacote e votaram numa lei separada, outra coisa na outra lei, não sei o quê, tá? É complexo, tem coisa que vai voltar para a Câmara ainda hoje, porque teve algumas alterações e depois vai para a sanção do Lula. Isso tudo regado a emenda, né? Emenda. O governo foi lá, o governo Lula se juntou aos parlamentares e driblaram as novas regras aí impostas pelo Flávio Dino. Pegaram um negócio que era obrigado a dizer quem era o parlamentar que mandava emenda, com projeto, não sei o quê, criaram um outro sistema chamado emenda de líderes. Emenda de líderes, numa reunião do Lira com os líderes. A revista Piauí trouxe hoje de manhã a confirmação do José Guimarães, líder do governo na Câmara, que isso foi em comum acordo com o governo. Então o PT se aliou ao Lira e aos outros líderes para fazer esse cambalacho todo, tá? Ai, Demore, mas se não faz isso, não aprova. Tudo bem, isso é a justificativa. A gente vai debater, é isso, não é isso, é assim, não é assim, não tem outro jeito, beleza. Eu estou trazendo aqui a informação de como foi. O Flávio Dino tentou organizar, tentou moralizar o uso do nosso dinheiro, para a gente saber pelo menos quem é o desgraçado que está mandando dinheiro para onde, para fazer o quê, pelo menos isso. Os caras criaram um outro mecanismo que não está previsto na resolução do STF, chamado emenda de líderes, e aí praticamente pega um bolo de emenda de um monte de deputado, é assim que fizeram, tá? Para não colocar o nome de cada deputado em cada emenda, dizendo para quem vai o dinheiro, com projeto de gastos, com aprovação de alguns ministérios, para poder ter uma correção dessa grana, para a gente poder ficar de olho, para a CGU poder atuar, para o Tribunal de Contas, para a Polícia Federal, para todo mundo poder olhar esse negócio, para ver onde está sendo gasto. O objetivo é ocultar isso tudo. É uma ocultação do dinheiro. É um tráfico de dinheiro. É vagabundagem. É banditismo o que esses deputados estão fazendo. Neste caso, com anuência e apoio do governo, do PT,
tá? Vamos deixar a coisa bem clara aqui. E aí criaram as emendas de líderes. É tão difícil explicar, porque eu acho que nem eles mais entendem o que eles estão fazendo. Entendem, né? Eles entendem. A gente que quase não entende mais. Aí pega um monte de emenda de um monte de deputado e coloca assim numa sacola, sabe? E aí o líder vai lá e apresentar essas aqui as emendas dos líderes. Ah, mas é o senhor líder deputado que está apresentando todas essas emendas? Não, aqui dentro dessa sacola tem o nome dos verdadeiros donos das emendas. Mas a gente vai maquiar isso como emendas de líderes. E aí liberou uma grana no final do ano aí, e aí as coisas começaram a ser votadas. Não passou como o governo queria, umas coisas passaram, outras não passaram. As boas notícias que foram anunciadas pelo Haddad não foram sequer discutidas. Na volta a gente compra, talvez ano que vem, talvez nunca mais, sabe-se lá Deus quando. E a coisa que vai bater no lombo das pessoas no geral passou. A Câmara aprovou, portanto, o projeto que muda o BPC e limita o ganho real do salário mínimo a 2,5% por ano para além da inflação. Né? Vai crescer? Vai, até 2,5% ao ano em cima da inflação. Vai crescer menos do que pode crescer hoje? Vai crescer menos. É bom para as pessoas? Não é bom para a pessoa, é ruim para a pessoa. Né? Até porque a inflação não é linear, né, gente? A inflação é uma média de um monte de coisa, e a inflação pode pegar muito mais o pobre do que o rico, muitas vezes. Ah, inflação de 4,5%, mas a inflação para quem está lá na ponta, que faz feira, que compra não sei o quê, pode ser 10, 12, 15. Então, se subir 4,5 mais 2,5, não vai chegar nem na metade da perda que a pessoa teve no ano. Né? Sendo que o poder de compra de quem tem menos dinheiro é menor. A pessoa gasta mais os pedaços do seu salário para conseguir sobreviver. Né? Isso aí tudo passou, tá? O Senado aprova limite de gastos mais duro em caso de déficit. O texto vai à sanção para o Lula agora. De novo aqui, tá, gente? Tá tudo fatiado essa coisa, tudo aos pedaços, tá? O Senado aprovou a lei que estabelece novos limites para gastos públicos em caso de déficit primário, de acordo com o projeto. Em caso de déficit primário, ou seja, em caso do governo gastar mais do que arrecada, grosso modo aqui, tá? Ficará proibida a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos e benefícios tributários. A proposta também impõe travas para o crescimento das despesas com pessoal. Além disso, o governo poderá bloquear ou contingenciar parte das emendas parlamentares ao orçamento quando houver resultado negativo na economia. Ou seja, isso aqui, se o governo estiver gastando mais do que arrecada num ano, isso aqui proíbe novos benefícios tributários e incentivos, no geral. Não por acaso esse ano votaram para manter os benefícios de vários setores da economia que não geraram nada de bom para o país. Então, primeiro eles votaram para manter, pelos próximos 5 anos. Agora votam para não ter novos. Então, primeiro garantiu, né? Primeiro garante, aí depois na volta a gente compra. Limita também crescimento com despesas de pessoal, ou seja, se tiver déficit no ano que vem, ou no outro, isso aqui vai dificultar você dar aumento salarial para categorias de funcionários públicos e fazer concursos. Tá? Estou traduzindo o que tem aqui. Isso que foi votado e aprovado ontem. Então você, funcionário público, já sabe. Ai, ai, que beleza, né? Celebrada por governo e por Centrão, reforma tributária amplia incentivo aos agrotóxicos. O Congresso aprovou a regulamentação da reforma tributária, considerada essa aqui é a tributária, não é o pacotão, né? Então tudo isso essa semana, tá, gente? E aí ampliou isenção fiscal em 60% para pesticidas e renúncia fiscal de produtos de origem transgênica. Ou seja, essas coisas que são um grande debate, inclusive em relação à saúde pública, que poderiam ser mais taxadas, estão sendo beneficiadas. Aqui onde poderia apertar, que é um setor da economia onde circula muito dinheiro e onde ninguém vai morrer de fome se cobrar um pouquinho mais de imposto, que ajudaria as tais contas públicas, aqui libera. Aqui libera.
Aqui não tem regras mais rígidas como o BPC, né? O BPC temos que ter regras mais rígidas. Agrotóxico, não. Agrotóxico tá beleza, tá liberado. Trazer essa coluna aqui só porque eu acho relevante, muita gente não sabe, né, não acompanha a notícia o dia todo. O Jornal Globo, ele tem uma representante do assim chamado mercado entre as suas colunistas, né? Que é a Zeina Latif, que trabalhou em banco já e tal, muito conhecida no mercado. Assim, é uma das vozes do mercado, né? Não tem ninguém do MST escrevendo coluna aqui falando sobre isso, né? Não tem ninguém de sindicato comentando a reforma, não tem ninguém que representa os trabalhadores comentando a reforma no Jornal Globo, não tem ninguém que representa os aposentados comentando a reforma no Jornal Globo, tem alguém que comenta, que fala, que representa, que fala com a boca do mercado. Vejam, eu acho curioso, eu quis trazer, eu acho curioso só para trazer para vocês pensarem junto comigo, tá? Coluna dela de hoje. Há simbolismos importantes no pacote fiscal, avalia economista. Tá? Então é o seguinte, vejam, quando o Haddad apresentou o pacote fiscal, fez aquele pronunciamento na televisão, apresentou o pacote fiscal e mandou o pacote fiscal para o Congresso para que pudesse ser apreciado e votado ou rejeitado, o mundo caiu, tá? O mundo caiu. A gente está vendo a fotografia do mundo agora. O dólar explodiu, a bolsa caiu, isso vai estourar na inflação, gente pedindo o fim do governo Lula. Essa semana, várias pessoas. Gente pedindo o fim do governo Lula, falando que a economia brasileira caminha para uma situação insustentável. Eu fico imaginando para onde caminha a economia da Turquia. Sei lá eu, né? Da Bolívia, sei lá eu, para onde caminha, assim. Aparentemente o mundo já acabou nesses lugares, né? Para onde caminha a economia do Irã, da África do Sul, não sei, né? Porque parece que assim o mundo está ótimo, o Brasil está no desfiladeiro. Então quando o Haddad apresentou o pacote, o mundo acabou. Ontem, quando a Câmara votou o pacote, que é um pacote que vai economizar menos dinheiro, vejam, atenção no que eu vou falar aqui. O pacote oficial que o Haddad apresentou, o primeirão, o textão primeirão aquele, ele era melhor para economizar dinheiro, tá? Ele previa mais cortes ele previa. Corte de super salário, uma série de desonerações que poderiam ser cortadas, limite de gasto. Então, o pacote do Haddad, ele era mais restritivo em relação a cortar, a gastar menos para melhorar o tal do déficit. O pacote aprovado pela Câmara, nesse sentido, ele é pior. Ele vai economizar menos dinheiro, ele tem menos cortes. Ele foi, como se diz, desidratado. Quando o Haddad apresentou, o mundo caiu. Ontem, há simbolismos importantes. Né? Tá bom? Para bom entendedor. Basta, né? Se quiserem ler o artigo, se quiserem perder 5 minutos de vida, também não precisa ler. Eu só estou trazendo aqui para mostrar a diferença de tratamento. Né? A Câmara foi poupada, o Senado foi poupado, não é culpa de ninguém. O governo é péssimo, a culpa é do governo, o pacote do Haddad é insuficiente. O Haddad foi criticado porque o pacote era insuficiente, porque eles queriam mais cortes. O pacote votado pelo Congresso ontem é um pacote que prevê menos cortes. Mas, mãozinha na cabeça, né? Simbolismos importantes. Ai. Bom, para fechar o programa de hoje é o último dia do senhor Arthur Lira, no comando da Câmara. Lira faz despedida do plenário da Câmara e diz que voltará para o chão de fábrica. Só tem operário ali, né, Gabriel? Ei, é só operário trabalhando ali. Tem deputado que tem riqueza de família assim que tem 3 jatinhos. Não é 1, é 3. É o chão de fábrica, né? Hein, Lira? Como é que é? Vaquejada, né? Vaquejada. É boi que vale não sei quanto. É caminhão de dinheiro público para mandar para vaquejada, né, Lira? É o chão de fábrica. É um pobre coitado. Me dá até pena. Vou até fazer um pix. Gabriel, faz um pix pro Lira agora aí, por favor. Eu acho que ele tá sem um prato de comida lá.
O presidente da Câmara falou que vai voltar ao chão de fábrica num discurso de despedida aos parlamentares, encerrando os 4 anos de quem esteve à frente da casa. O Congresso entra em recesso, só volta em fevereiro, imediatamente a eleição para a presidência, logo depois que o Congresso volta. A fala ocorreu na quinta-feira, após os deputados aprovarem o último projeto que estava na pauta. O discurso foi de poucos minutos, né? Disse o Lira: a gente não encerra nenhum ciclo aqui, a gente sempre se renova, a gente pode voltar de onde eu sempre gostei de atuar, que é o chão de fábrica, como eu sempre chamo, sem nenhum tipo de problema ou qualquer outra situação. Há ventos que dizem que o Lira pode ser ministro do governo Lula. Duvidar, não duvido. Se for, a gente vai continuar criticando da mesma maneira, né? Não vai passar a ser uma pessoa boa porque virou ministro do Lula. A herança do Lira nesses 4 anos é nefasta. Nefasta. A gente tinha uma expectativa muito baixa em relação ao Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia segurou a peteca lá durante o governo Bolsonaro. Segurou várias loucuras do Bolsonaro. Loucura, PEC de voto impresso, isso e aquilo. Maia botou o pé na porta mesmo na Câmara, tanto é que foi um dos caras mais atacados pelo bolsonarismo, né? Um dos mais atacados. Já parece que é século passado, mas o Maia estava no nível Xandão de ataque, vocês lembram, né? O Maia nas manifestações era um dos grandes citados ali, junto com o Xandão e com o STF, com não sei o quê. O Lira assumiu, tomou conta do orçamento, através do orçamento secreto, fez o que quis na Câmara, foi uma das piores presidências, se não a pior presidência da Câmara da história da República depois do fim da ditadura militar. Já vai tarde. Poderia, aliás, pegar uma carona no carro fúnebre da Dona Maria lá, né, o Gabriel? Pra passear, viu, Lira? Claro que a gente aqui não vai ficar defendendo como ela defende lá a morte de ninguém. Pra dar uma passeada no carro lá, né? Sentir o clima dentro lá, né? Sentir o cheirinho de enxofre, né, Gabriel? Deve ter lá dentro, né? Com aquele cartazinho do Xandão, né? Tá bom, Lira, vai com Deus, viu? Vai com Deus. Ai. Muito bem, gente, o programa está acabando, olha só, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou aí ao longo do ano. Agradecimento de coração mesmo, foi um ano muito bom aqui, a gente completou um ano do Desperta no meio desse ano, né? Estamos indo agora, rumando para o nosso 2º ano, a audiência cresceu absurdamente, a gente está fazendo todos os dias aqui, só nas nossas redes sociais, só no YouTube e tal, para mais de 20 mil pessoas online, é uma das maiores audiências, a gente só está perdendo para a Jovem Pan de manhã aqui, né? O que não é pouco, né? O ICL Notícias primeira edição costuma passar a Jovem Pan já logo depois que entra o programa, né? Então a gente continua mantendo um 2º lugar da audiência na internet, mais as redes de rádio que nos transmitem, as TVs. Então a gente fala aí de, assim, ao longo do ano, milhões de pessoas que assistiram ao programa. Então muito obrigado pela companhia de todo mundo. A gente volta no ano que vem, 6 de janeiro, excelente Natal, excelente Ano Novo, divirtam-se, descansem para quem conseguir descansar, né? Esqueçam um pouco dessas maluquices todas que a gente fala todos os dias aqui, que são necessárias para a gente se informar, muitas vezes deixam a gente aí angustiados, né? Então agora, final do ano, é um momento da gente dar uma respirada, dar uma descansada, assentar a poeira, que no ano que vem a gente volta para enfiar a bolacha na mão da cara desses caras de novo, né, Gabriel? Que é o nosso trabalho aqui, tá bom? O ICL Notícias primeira edição está começando. Um beijo para todo mundo e tchau. Onde é que Jesus nasce neste Natal? Eu acho que Jesus nasceria na garupa de uma moto. Jesus nasceria entre uma chamada de aplicativo e outra. Nesse Natal, Jesus está nascendo em Gaza e o rei Herodes está fazendo de novo o genocídio das crianças. Antes de gastar nos produtos da ceia, se pergunte se o salário da sua cozinheira que preparou essa ceia é um salário digno. Hoje a gente vai falar de amor, a gente é criticado. A gente falar em perdoar, virar a face. Isso não funciona. Então, o evangelho não funciona. É isso que as pessoas estão dizendo. É possível manter esperança, nutrir esperança em meio a tanta coisa? O Jesus vai nascer na esperança daqueles que acreditam no mundo melhor.
Quando a gente não tem motivo para ser otimista, a gente sobrevive de esperança. Eu me considero muito velho para ter desesperança. Agora, eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente.